nós vamos continuar a nossa comunhão. Nessa manhã, nós vimos que numa era de iniquidade, há um caminho de salvação para nós. Num momento em que a iniquidade opera, o pecado e a morte operam, há também a lei do Espírito da vida que opera. E essa lei do Espírito da vida me liberta, me livra da lei do pecado e da morte. Nós vimos que a lei do pecado nos leva a fazer o que nós não devemos. E a lei da morte nos leva a não fazer o que nós devemos fazer. Mas, louvado seja o Senhor, há um caminho para nós, é nós nos voltarmos ao Espírito. E no Espírito, nós temos uma oportunidade de experimentar o Senhor de uma maneira especial, porque 1 Coríntios 6:17 diz: aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. É possível ser um com o Senhor. É possível se unir ao Senhor. É possível ser um Espírito com Ele. E o resultado é que nós teremos a mente de Cristo, o sentimento de Cristo e a vontade de Cristo operando em nós. Isto é algo tremendo, amados irmãos. Nós vimos também porções na palavra de Deus, onde podemos tocar e ver que a mente do Senhor é diferente da nossa mente, o sentimento dele é diferente do nosso sentimento, a percepção dele é diferente da nossa percepção, como aquela porção em Mateus capítulo 9, onde ele diz que ele, ao ver as multidões, aqui diz, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Talvez outras pessoas vendo as multidões, considerassem as multidões um estorvo, somente problemas, mas o Senhor, ao olhar para as multidões, aqui diz, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Essa é a maneira do Senhor ver as multidões. E quando nós nos unimos ao Senhor, sendo um Espírito com Ele, nós vemos como o Senhor vê. Hoje, ao vermos as multidões, qual é a nossa reação? Aqui nos mostra como é importante, então, nós nos voltarmos ao Espírito. E não somente isso. O Senhor mostrou a condição da multidão, das multidões, mas Ele também mostrou um outro aspecto para os seus discípulos. Ele disse, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então Ele mostrou para os seus discípulos, está faltando gente. Esse era o sentimento do Senhor, está faltando gente. Eu quero que vocês façam uma coisa. Vocês roguem ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Amados irmãos, o que nós temos aqui é o Senhor abrindo o seu coração para nós. Dentro do seu plano eterno, Ele abre uma brecha para a nossa participação. Ele podia simplesmente enviar trabalhadores, mas Ele abriu seu coração porque Ele estava querendo ver se entre os discípulos havia ou não aqueles que tinham um coração com Ele, que era de um coração com Ele. Você sabe de uma coisa, amados irmãos? Vamos ler uma porção da palavra para a gente compreender melhor. Evangelho de João, capítulo 15. A partir do versículo 13. Aqui, nessa comunhão com os discípulos, João 15, 13, o Senhor também abre o seu coração
ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Ele estava falando, eu não estou tratando vocês como servos, por quê? Como você trata o servo? Simplesmente dá a ordem. Mas para o amigo, se abre o coração. Se diz, por que está dando aquela ordem? Se diz, qual é o plano? Ele falou, tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Então, o Senhor estava se abrindo para os seus discípulos. Naquele momento, ele não estava tratando discípulos como servos, mas como amigos. Amados irmãos, nessa noite, como você quer que o Senhor trate você? Como servo ou como amigo? Se a nossa atitude não for uma atitude adequada, se nós não tivermos um coração aberto para o Senhor, falando para o Senhor, Senhor, abra seu coração para mim, Ele só vai dar uma ordem. Mas se nós falarmos para o Senhor, Senhor, abra seu coração para mim, Ele vai falar. E nós vamos nos importar com o que Ele fala. Ele falou, está faltando gente. Quero que você ore. Amado irmão, amada irmã, você vai orar ou não vai? Existe uma porção, 1 Crônicas 11, falando dos valentes de Davi. 1 Crônicas 11, 17, diz assim: suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Veja só, Davi simplesmente suspirou. Ele não falou especificamente para alguém. Ele só estava, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Versículo 18. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas derramou como libação ao Senhor e disse, longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, pois com perigo de sua vida trouxeram, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Isso é atitude de amigo. Davi não deu ordem, ele só suspirou. Queria tanto beber aquela água. E teve 3 valentes. Nós vamos lá buscar. Você quer? Nós vamos lá buscar. Com risco da sua própria vida. E eles foram e trouxeram para Davi. Eu gostaria também de ler uma outra porção na Bíblia, que é Isaías 6. Isaías 6 mostra que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado no trono. E depois de certas coisas que aconteceram, o versículo 8 diz, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele ouviu. O Senhor não estava falando para ele, o Senhor estava comentando. Quem enviarei? E quem há de ir por nós? Daí ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Amados irmãos,
como permanecer indiferente à vontade desse Senhor que deu sua vida pelos seus amigos. Como permanecer indiferente quando Ele faz uma exclamação? Será que a nossa atitude vai ser assim, não falou comigo? Não falou comigo, não tem nada a ver com isso. Ou nossa atitude será de, eu ouvi. Eu não posso agir como se não tivesse ouvido. Eu ouvi. E eu vou dar minha vida para isso. Nesse aperfeiçoamento, o Senhor não vai obrigar ninguém. Ele vai simplesmente comentar. Se você ouvir, o que você vai fazer? Vamos ver algumas coisas que o Senhor falou e vamos ver qual será a nossa reação. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vimos que o Senhor em Mateus 9 havia falado que havia necessidade de trabalhadores para a seara. Não trabalhadores quaisquer, mas trabalhadores com coração de compaixão. Trabalhadores que fossem um com Ele. Trabalhadores que se importassem com a seara. E por isso orariam ao Senhor da seara. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. São versículos muito conhecidos por nós, mas nesses dois versículos, o Senhor abre também e desvenda para nós o coração do Pai. E diz assim, vem a hora e já chegou. Sabe de uma coisa, amados irmãos? Se você tocar no espírito desse versículo, você vai sentir a emoção do Senhor ao falar isso. Vem a hora e já chegou. Por quê? Porque Ele iria cumprir a redenção. E pelo fato de ter cumprido a redenção, pessoas iriam receber o Espírito. E ele diz assim, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amados irmãos, o Senhor disse, vem a hora e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. E aqui diz, são estes que o Pai procura. Essa afirmação, são estes que o Pai procura. O Senhor abriu o coração do Pai para nós. Em outras palavras, Deus está falando para nós. Eu procuro pessoas que me adorem em espírito e em verdade. Eu estou procurando e não estou achando. Amado irmão, amada irmã, você acha que nessa noite o Senhor ainda não está procurando? Agora a questão é, quando o Senhor olhar para você, o que Ele vai dizer? Ele vai olhar e passar, ou Ele vai olhar e parar, dizer assim, achei! Essa noite, agora, Ele está olhando, e olhando para você, Ele vai dizer, não, achei!
Isso Deus sempre está procurando. Não vamos falar aqui, vamos voltar para as nossas localidades. Em casa, quando o Senhor olha para você, Ele vai dizer, achei? Ou Ele diz assim, entrou na sua casa e saiu. Daí você pergunta, Senhor, e aí? Diz, estou ainda procurando. Na reunião da igreja, na sua localidade, quando o Senhor olha, o Senhor diz, achei? O Senhor vai dizer assim, ainda estou procurando. Aqui são estes que o Pai procura. E diz assim, versículo 24, Deus é Espírito e importa. Você vai dizer, Deus, isso é importante para você? Ele vai dizer, é importante para mim. Mas, irmãos, baseado nisso, nós podemos ver quanta tristeza causamos ao Senhor. Diz isso, importa. Para mim é muito importante. Eu busco adoradores que me adorem em espírito e em realidade. Por isso, amados irmãos, olha a importância do exercício do espírito. Eu não estou com vontade. Pode ser. Nós todos temos momentos que a gente sente ou não sente vontade, algumas vezes, em alguns momentos, não sente vontade. Mas nós estamos falando desse Senhor que deu sua vida pelos amigos e abriu o coração dele. Diz assim, eu não estou com vontade, mas eu me importo com ele. Eu me importo com o que ele sente. Eu me importo com o que ele busca e procura. Eu quero que ele encontre em mim o que ele está procurando. Mas, irmãos, vem a hora e já chegou. O triste, amados irmãos, é que essas coisas não são coisas que nós desconhecemos. O triste é que nós sabemos de tudo isso e ainda vivemos assim. Isso que é triste. Se nós que estamos à frente das igrejas somos assim, como nós vamos ajudar os demais irmãos? Vem a hora e já chegou. Nós temos que falar para o Senhor. Amém. Já chegou. De agora em diante, Senhor, você vai encontrar. Você vai encontrar. Porque eu vou dar minha vida para que você encontre. Cada comunhão, cada reunião, o Senhor vai encontrar um verdadeiro adorador. Você vai encontrar alguém que te adora em espírito e em realidade. Porque, Senhor, você se importa com isso e eu também me importo. Isso é ser um com o Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Significa que é importante para Ele, é importante para mim. Amém? Então, olha aqui, esse sentimento. O Senhor abriu e falou assim, falta gente. Falta gente que esteja no Espírito. Que me adore em Espírito. Então, uma outra porção, Lucas capítulo 12. Versículo 49. Versículos 49 e 50. Diz assim:
Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Nós sabemos que esse batismo seria a sua morte. Essa morte que iria liberar a sua vida. E essa vida do Senhor é como fogo. E ele disse, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Aqui o Senhor novamente abre o seu coração, diz assim, sabe o que eu mais desejo? Ele diz assim, eu estou angustiado, porque eu tenho uma vida para liberar, e eu quero que essa vida alcance o interior das pessoas, alcance a você e a mim, alcance o interior das pessoas, e queime. Meu desejo é que essa vida que eu tenho para liberar, queime em toda a terra. E ele disse assim, eu tenho, porém, um batismo com o qual de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Um dia se realizou. Aleluia! A vida dele foi liberada. E entrou em você e em mim. Mas onde está o fogo? Onde está o fogo? Qual o desejo do coração do Senhor? Ver esse fogo queimando em você e em mim. Amém. O que nós vamos falar para o Senhor? Você imagina a tristeza do Senhor? Eu liberei minha vida para que fosse como fogo em seu interior. E hoje eu não estou vendo nada. Você sabe, amados irmãos, o Senhor quer ver esse fogo queimando. A vida do Senhor é como um fogo. Nós vamos ver uma série de versículos que mostram essa situação. Todas as coisas ao nosso redor cooperam para que esse fogo apague. Vamos dar uma olhada em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Paulo diz para Timóteo, por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou de mente sóbria. Timóteo, pressionado pela situação, pelo ambiente em que estava, sofreu um baque. E o dom de Deus que estava nele estava desaparecendo. Aquele fogo estava apagando. Paulo diz, te admoesto que reavives o dom de Deus. Esse reavivar é como se fosse abanar, né? Está ali o pedaço, tinha fogo, agora é um carvão que está apagando. É assim, tem que reavivar. Pega, né? Reaviva. É isso que essa noite o Senhor quer fazer. Reaviva. Reaviva o dom. Reaviva o dom. Queime novamente. E olha só o que diz. Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de mente sóbria. De moderação.
Esse foi o Espírito que nós recebemos, amados irmãos. É de poder, é de amor. Geralmente, onde há poder, não há amor. Mas o Espírito que o Senhor nos deu tem poder e tem amor. E tem uma mente sóbria. Aqui novamente, Senhor, abre o seu coração para nós. Gostaria que aquele dom que um dia você recebeu fosse reavivado. Meu desejo é que você volte a queimar. Queimar novamente. 1 Tessalonicenses 5:19 diz o seguinte: não apagueis o Espírito. Diga para o irmão que está ao seu lado: não apagueis o Espírito. Se esse versículo diz não apagueis o Espírito, quer dizer que é possível apagar. Não é? É ou não é possível? É, por isso que aqui diz não apagueis o Espírito. O que nós vamos fazer, amados irmãos? Vamos reavivar o dom? Vamos abanar? Isso é o exercício do Espírito, amados irmãos. E anda mais. Daí nós vamos perceber, para esses tempos finais que estamos vivendo, com esse mistério da iniquidade operando, nós precisamos de um espírito fervoroso. Por isso que Romanos ali fala de sede fervorosos de espírito. Não é? Espírito quente. Isso faz toda a diferença. Como foi falado, uma temperatura morna é a melhor temperatura para a proliferação das bactérias. Mas, se você for quente, essas bactérias vão morrer. E ainda mais, você diz assim, mas parece que a vida espiritual não tem sabor. Não tem sabor porque você não é quente. É a mesma coisa que o chá. Você pega o pacotinho de chá, põe água fria. Tem sabor? Um pouquinho assim. Água morna, mas põe na água quente para ver. Põe na água quente para ver, amados irmãos. O sabor sai. Você diz assim, eu leio a Bíblia, não tem gosto. Por que não tem gosto? Água fria. Tenha o espírito quente e toca um versículo para ver se não sai o sabor. Deve ser, que delícia de versículo. Por que delícia de versículo? Porque você é quente. Canta um hino. Eu não gostei. Por que não gostou? Porque é frio. Porque é morno. Tenha o espírito quente. Cante com o espírito fervoroso para ver se tem ou não tem sabor. Todas as coisas adquirem sabor se seu espírito é quente. Não apagueis o espírito. Sabe, nesses tempos finais, nós precisamos muito da palavra de Deus, porque na palavra de Deus há o caminho da salvação para nós. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, quando nos é apresentado Deus triuno, diz o seguinte: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. 7 espíritos, espírito 7 vezes intensificado. Um espírito quente. 7 espíritos é espírito quente. Como você pode ver? Como você pode ver isso?
Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Amados irmãos, na era do Apocalipse, o Espírito é quente. É quente. Então, quando o Senhor fala que o desejo dele era ver esse fogo queimando em toda a terra, significa que ele deseja ver esse fogo queimando em você e em mim. Onde nós estivermos, ali estará esse fogo. Significa, nós somos quentes para com o Senhor. Nós não somos indiferentes. Nós nos importamos com Ele. E ainda mais, preste atenção, tanto Apocalipse 1:4 como Apocalipse 4:5 nos mostra que 7 espíritos se acham diante do trono de Deus. Se há exercício do Espírito, nós acabamos diante do trono. Esse é o sinal de que você realmente exercitou o Espírito. Nós, nessa questão do exercício do Espírito, nós precisamos de correção. Primeira visão que nós precisamos ter é que o exercício do Espírito é o exercício de todo o Espírito. O Espírito tem 3 partes: comunhão, consciência e intuição. Quando invocamos o Senhor, é comunhão. Para que essa comunhão? Nessa comunhão, nossa consciência é ativada. E a nossa sensibilidade para com Deus é reforçada. Significa o quê? Comunhão, consciência e intuição. Essas 3 partes se fortalecem. Não adianta você, ó Senhor Jesus, e esconder seu pecado. Isso não é exercício do Espírito. Tem irmãos que invocam o Senhor, ele vai roubar algo. Por exemplo, gostou disso aqui? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Está rindo? É verdade. Quantos encobrem o pecado e ficam, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Não é exercício do Espírito. O exercício do Espírito é o todo. Como está a sua consciência? Como está a sua sensibilidade para com Deus? Você diz, ó Senhor Jesus, mas não se importa com as coisas de Deus. Coisa de Deus é coisa de Deus, não tem nada a ver comigo. Você acha que isso é exercício do Espírito? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O exercício do Espírito nos leva à unidade com o Senhor. Um espírito com o Senhor, ganhamos a mente, vontade e emoção do Senhor. Precisamos da realidade do invocar. O invocar é o início, mas tem que desencadear todos esses processos dentro da nossa vida. Nós na comunhão de jovens, nós falamos, Romanos 10, versículos 12 e 13, pois não há distinção entre o judeu e o grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Daí nós perguntamos, quem invoca o Senhor? Quem invoca o Senhor, levanta a mão. Tá bom. Mas o versículo 12, nós temos que conectar o versículo 12. O Senhor é rico
para com todos aqueles que o invocam. Então, cadê as riquezas? Cadê as riquezas? Você diz que invoca o Senhor, né? Mostra as riquezas para mim. Mostra. Mostra as riquezas. O Senhor é rico para com todos os que o invocam. O que isso quer dizer? Se você invoca, em realidade, realmente exercita o Espírito, você vai ter riqueza. A riqueza será expressada na sua vida. Eu quero fazer a seguinte pergunta, amados irmãos. Eu sei que todas as igrejas invocam o Senhor. Na reunião da igreja, onde está a riqueza? Onde está? Tem alguma coisa errada. E muito errada. O invocar o nome do Senhor tem certos pontos que nós precisamos ver. Vamos ver 2 pontos. Primeiro ponto está em Romanos 10, versículos 8 e 9. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqui nos mostra de uma maneira bastante clara que a nossa boca deve estar unida ao nosso coração. Não é só abrir a boca. Deus não quer só sua boca, Deus quer seu coração. Quando você invoca, onde está seu coração? Onde está o seu coração? Onde está meu coração quando eu invoco? Coração e a boca tem que estar unido. Devem estar unidos. Se você crê com o coração, você invoca com a boca. Você invoca porque você creu. Você invoca que Jesus é o Senhor porque no seu coração você crê que Ele é o Senhor. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe está em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 até 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nós temos o joelho e a língua. Eu quero perguntar uma coisa, amados irmãos. Qual deve funcionar primeiro? O joelho ou a língua? Hã? Qual que deve funcionar primeiro? Joelho. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse. Quando nós invocamos o Senhor, nosso joelho interior está ou não está dobrado? Não adianta falar, oh, Senhor Jesus, o que você vai fazer? Eu vou fazer o que eu quero. Onde está o senhorio de Cristo? Onde está a rendição? Primeiro, meu joelho tem que dobrar. Significa, Senhor, eu me rendo. E a minha língua confessa, Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, eu estou aqui para fazer sua vontade. Coração, joelho e boca unidos. Invoca o Senhor e você vai ter riqueza para mostrar. Essa riqueza vai se manifestar em nossas vidas. Sem isso,
não há realidade. Tem que invocar com todo o nosso coração. Porque nós cremos que Ele é o Senhor. E porque nós cremos que Ele é o Senhor, nós nos dobramos diante dEle. E porque nós nos dobramos diante dEle, nós proclamamos: Jesus Cristo é o Senhor. O universo inteiro vai ver, ali tem coração e tem joelho dobrado. Irmãos, amadas irmãs, de que adianta invocar sem coração e sem joelho? Nós estamos hoje liderando as igrejas. Eu quero fazer uma pergunta, amado irmão, que está à frente das igrejas, que está à frente da igreja na sua localidade. Você faz a vontade de Deus ou você faz a sua vontade? Você guia, você leva a igreja à frente, baseado na vontade de Deus ou na sua vontade? Como nós levamos adiante a obra do Senhor? Brigas, disputas. Onde está a adoração em espírito? O Esdras compartilhou. Foi numa cidade, os irmãos estavam divididos em 2 grupos. E os 2 grupos invocavam o nome do Senhor. Alguma coisa está errada. Será que é vontade de Deus que estejam em 2 grupos? Briga entre os irmãos que servem. Briga dentro de casa. Os 2 invocam. Tem alguma coisa errada, irmãos. Por isso, mas o Senhor nos ama. Por isso hoje Ele vem expor. Nós estamos fazendo uma cirurgia, irmãos. Cortando fundo para que sejamos curados. Sabe de uma coisa, amados irmãos? Se nós exercitamos realmente o espírito, coração, joelho ligados, a boca, o exercício do nosso espírito é um todo. Comunhão, consciência e intuição. Eu quero tocar muito nessa questão da consciência. Por quê? Porque muitos irmãos que servem estão vivendo em pecado. Invocam o Senhor, entre aspas. Nessa noite, o Senhor quer dizer: pare. Considere seus caminhos. Eu quero dar uma chance para você. Essa questão, amados irmãos, do fogo. O fogo nos mantém quentes. E o fogo também queima, termina com as coisas negativas. A importância de sermos fervorosos de espírito. Se você é fervoroso de espírito, não tem lugar para a sua carne, tem? Não tem. E essa questão do fogo é fundamental para o nosso serviço. Eu quero tocar essa questão do fogo na história da sarça. Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés lhe olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia,
Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Sabe, amados irmãos, nós conhecemos bem essa história, mas eu quero fazer uma aplicação bastante prática dessa história. No deserto é comum sarça pegar fogo, por causa do calor, né? E por causa da sequidão, o tempo é muito seco, naquele deserto árido, por causa da temperatura, pega fogo aqui, pega fogo ali, né? Na época da seca, a gente vê, cheio de incêndios. Moisés estava acostumado a olhar. Pegou fogo aqui, pegou fogo ali. Mas esse dia, o que ele viu foi algo diferente. Ele viu uma sarça que ardia e não se consumia. O que isso quer dizer? Vamos visualizar esse relato. Ele viu ali longe uma sarça queimando, ele pegou fogo. Ele continuou fazendo suas coisas. 5 minutos depois olhou. Ué, ainda está queimando? Interessante. Continuou falando. Depois de 1 hora olhou. Ainda está queimando? Ué, ainda está queimando? Depois de 2 horas. Eu não posso... Ainda está queimando. Isso é uma maravilha, eu tenho que ir lá ver. Vamos agora aplicar para a nossa vida. Dessa reunião de aperfeiçoamento, muitos vão voltar queimando. Não é? Depois de 1 mês agora. Dá uma olhada. Apagou ou está queimando? Alguns apagaram, mas alguns está queimando ainda. Ok. Depois de 3 meses, ainda está queimando? Isso aí, ainda está queimando. Geralmente apaga, mas esse aqui ainda está queimando, que maravilha! Qual é a sua experiência? Qual é a sua experiência? Depois de 1 mês, você está ali. Depois de meio ano, que é isso? É isso que o Senhor quer. Agora vamos olhar a história de Moisés. Vamos olhar a história dele. Ele estava no Egito, não é? Quando atingiu 40 anos, saiu queimando. Agora eu vou libertar o povo. Acabou matando um egípcio, tudo fugiu. Apagou. Ficou 40 anos apagadinho. E quando Deus foi chamá-lo, queria pôr fogo nele, não pegava de jeito nenhum, né? Deus assoprando. Não. Não é? Assim, mas ele viu algo. Ele viu. Mas sabe o que aconteceu? Vamos ler algumas porções na Bíblia para a gente, então, Atos 7, só para nós termos uma visão. Atos 7. Versículos 23, a partir do versículo 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém,
não compreenderam. Olha só, qual que era a compreensão de Moisés? Deus vai salvar o povo por meu intermédio. Ele era o combustível, né? Isso aí ele pegou fogo um dia, daí apagou. Um dia só, apagou. Foi embora. Aí ele teve a visão da sarça e Deus veio então chamá-lo, não é? Olha o versículo 30. Preste atenção, o relato de Atos 7. Ele diz assim, decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade juiz? Agora preste atenção para essa parte final do versículo 35. A este enviou Deus como chefe e libertador com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. No início, era ele. Aqui mostra que nessa segunda experiência foi com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Daí, depois que ele pegou o encargo, eu vou dizer uma coisa, amados irmãos, ele queimou até o final da vida dele. Não foi? Qualquer um de nós teria desistido do povo no meio do deserto. É ou não é verdade? Nós, para cuidar meia dúzia de irmãos, a gente diz, desisto. Senhor, lavo minhas mãos, não quero mais nem saber, eu vou para o meu cantinho viver minha vidinha, porque é sofrimento demais. Quem é o combustível? Cadê o fogo? Cadê o fogo? Quando pega fogo de verdade, 40 anos, continuou queimando. Você sabe o que é isso? Dá uma olhadinha na vida de Moisés. Está queimando ainda. Está queimando ainda. Está queimando ainda. Está queimando ainda. Ele conheceu Deus que aparece na sarça. Amados irmãos, onde está nosso fogo? Ganhamos ou não a visão da sarça ardente? Sabe o que é ganhar a visão da sarça? Significa, peguei fogo, e esse fogo vai queimar, 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 vai queimar. E dá o problema aqui, vai queimar. E dá problema ali, vai queimar. E tem um choque aqui, vai queimar. E um choque ali, vai queimar. Vai queimar, 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 até o Senhor voltar. Onde está o fogo hoje? Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos. Quando nós exercitamos o Espírito, entramos em comunhão com o Senhor, nos unimos a Ele, nos tornando um Espírito com Ele, a riqueza. E porque a riqueza, nós não conseguimos ficar parados. Porque tem vitalidade.
Não quer dizer que não haja resistência por parte da nossa vida da alma. Mas nós temos que prestar atenção ao que ocorre em nosso espírito. Eu quero ler mais alguns versículos. Hebreus capítulo 2, versículo 12. É a realidade, eu quero tocar um pouco com os irmãos, a realidade de unir-se ao Senhor e ser um espírito com Ele. Hebreus 2:12 diz assim, e dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Isso se refere ao Senhor, não é? E esse Senhor hoje habita em mim. E eu exercito o meu espírito, eu me uno ao Senhor e me torno um espírito com Ele. Sabe o que vai acontecer? Esse Senhor que habita dentro de mim quer declarar aos irmãos o nome do Senhor. E quer cantar louvores no meio da congregação. Isso é o que o Senhor no seu interior quer. E se eu me uno ao Senhor, me tornando um espírito com Ele, eu sinto isso. Por isso que quando chego na reunião, eu não consigo ficar de boca calada. O Senhor vai dizer, eu quero declarar o nome do Senhor para os meus irmãos. Você abre a boca e declara. Eu quero cantar louvores no meio da congregação. Você abre a boca e canta. Essa é a realidade da unidade com o Senhor. Você pode dizer, mas irmão Miguel, eu chego na reunião cansado. Meu dia é difícil, é duro. Ok. Hebreus 4,16 diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Você chegou esfarrapado, quebrado, mas o Senhor está dizendo uma coisa assim, está vendo ali? Se você for por ali, você vai encontrar o trono da graça. Você pode ir lá reabastecer. Vai lá reabastecer. No passado, nós compartilhamos com os irmãos. Você sabe que existe um trono da graça? Existe ou não existe? Existe. Agora eu quero saber, quantas vezes você vai ao trono da graça? Irmão, por que está assim? Hoje foi meio difícil. Eu também enfrento dias difíceis. Irmão, você acha que eu não enfrento dias difíceis? Tinha um irmão que uma vez falou para mim, Miguel, você é vida mansa, aí você não tem problema nenhum. Eu disse, você acha isso? Você quer trocar comigo? Ele pensou um pouco, não quero trocar não. Eu tenho muitos problemas. Mas eu digo uma coisa, irmãos, eu vou para o trono da graça. Não adianta você simplesmente saber que existe o trono da graça. Tem que ir confiadamente junto ao trono da graça. É fácil cuidar de uma igreja? É fácil? Não é. Mas existe o trono da graça. Que maravilha! Isso não é uma boa notícia? Cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Significa aquele socorro que você precisa, esse socorro customizado, preparado só para você, está ali preparadinho. É só chegar lá e dizer assim, está aqui, ó. É isso que você precisa. Nós só precisamos ir. O problema é que nós não vamos. Nós ficamos ali em nós mesmos. Não exercitamos nosso espírito. Sabe, toda vez que nós exercitamos nosso espírito, dentro de uma visão adequada, daquela visão completa, nós vamos ao trono da graça
e tocamos no Senhor. Se mete o dedo na tomada, não leva choque? Assim, eu estou sonolento. Bzz. Cura de uma vez. Estou numa boa agora, irmão. É isso aí. Você disse, foi no trono da graça. Pôs o dedo na tomada. Tranquilo. Tem desculpa? Não. Sabe, chegar ao trono da graça faz o fogo continuar queimando. Moisés não ia frequentemente diante do Senhor, ali mostrava, né? Ele resplandecia aquela glória, mas essa glória desvanecia, não é? Era a glória da antiga aliança. Amados irmãos, hoje nós temos a glória da nova aliança. A que é eterna, a que permanece, que não desvanece. Moisés recarregava a bateria todos os dias. Porque aguentar aquele povo ali era difícil. Mas ele recarregava a bateria todos os dias. E nós recarregamos? Esse é o grande problema que nós temos. Daí onde foi o fogo? Desapareceu. Apagou. Mas se nós formos diante do Senhor, aquele fogo continuará queimando. Agora, outra coisa é o seguinte, você pode dizer, eu tenho vergonha tal. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Não, vou ou não vou? Eu cometi erros. Vou ou não vou? Vai. Pode entrar com intrepidez, porque existe o sangue. Vai. Existe o sangue. Não só existe o sangue, como diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós sabemos que quando o Senhor morreu crucificado, o véu foi rasgado de alto a baixo, não é? A carne foi rasgada. Significa o quê? A carne sempre vai nos impedir de nos achegarmos ao Senhor. Mas você diz, eu vou. E a obra da cruz, a obra da redenção faz assim com a sua carne. Ó. E você entra. Você entra no Santo dos Santos. E aí você continua queimando. Você continua queimando, amados irmãos. Aí, você tem experiência com o Senhor. Olha só, Salmo 103. Salmo 103, versículo 1, nos mostra uma coisa, que a nossa vida da alma não gosta de bendizer ao Senhor. Que a nossa alma não gosta. Por isso que Salmo 103, 1 diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga seu santo nome. Do nosso espírito sai uma ordem. Tem que bendizer. Tem que dar ordem. Se a gente seguir os sentimentos da nossa vida da alma, da nossa carne, nós vamos bendizer o Senhor? Não. Chega na reunião, irmão, por que você não canta? Não tenho vontade. Nada disso. No meu espírito tem fogo. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Quem sara todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Tem ou não tem razão para bendizer o Senhor? Tem. Aqui, Salmo 103 mostram as razões pessoais para nós bendizermos ao Senhor. Olha só, mas isso, amados irmãos, isso vem do exercício do Espírito. Meu espírito que queima dá uma ordem para todo o meu ser.
Você tem que bendizer. Olha o que o Senhor fez. Salmo 104, versículo 1. Bendize a minha alma o Senhor. Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Salmo 103, 1 diz para nós bendizemos o Senhor por tudo que Ele fez por nós. Salmo 104, versículo 1 diz para nós bendizemos ao Senhor por tudo que Ele é. Salmo 105, versículo 1 diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos seus feitos. Salmo 105, versículo 1 fala para nós bendizemos ao Senhor, rendemos graça ao Senhor, porque nós queremos proclamar esse Senhor para toda a terra. Razões há demais. Razões há demais, não há, irmãos? Quando nós exercitamos o nosso espírito e nós queimamos, sabe qual é a outra reação que ocorre? Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Significa assim, vamos para a reunião, aleluia, vamos para a reunião. O que não pode é dizer, vamos para a reunião, já chegou a hora? Mas eu estou com uns compromissos aí. Daí diz assim, vamos para a reunião. E tem reunião hoje? Você já viu alguém assim? Tem reunião hoje? Onde está aquele irmão? Vamos para a reunião. Aleluia! Isso é o quê? Sinal está queimando. Hoje, quando você diz, vou para a reunião. Você chega na reunião e fica assim? Você não fica assim? Vou para a reunião, você chega na reunião. Aleluia, amém, aleluia. Que bom, vamos cantar, aleluia, Jesus é o Senhor. Amém, não é? Está queimando. Está queimando. Salmo 134, versículo 1, versículos 1 a 3. Bendizei ao Senhor, vós, todos servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor, nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Aqui diz, para todos os servos do Senhor que assistem na casa do Senhor, bendizerem ao Senhor. Significa, não somente você queima, você leva os outros a queimar. Onde você chega, os irmãos queimam, porque você tem fogo. Isso é ser um irmão que lidera. Não é da ordem, o irmão queima. Você queima. Você queima, o outro queima. Vou dizer uma coisa, irmão, eu desfruto muito da palavra de Deus. Eu gosto muito de compartilhar o desfrute que é na palavra de Deus. Daí quando eu compartilho isso aqui, e daí pegou os irmãos, e agora pegou o gostinho, daí os irmãos, eu também quero. É isso aí. Porque você experimentou. Eu também quero. Salmo 136, versículo 1. Rende graça ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por causa da misericórdia, Senhor, eu tenho tanta coisa para falar, não é? Eu tenho que louvar. Irmãos, razões não faltam. Salmo 45.
Salmo 45, versículo 1. Olha só que maravilha. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Significa, Senhor, eu tenho tanta coisa para falar para você, Senhor. Muitas vezes, irmão, nós vamos orar. Ninguém ora. Algo está errado. Tinha que ser, irmão, vamos orar. Daí começa a haver explosões de oração. Por quê? Eu tenho tanta coisa para falar para o Senhor. Eu tenho tanta coisa. Eu tenho tanto sentimento. Chega na hora da oração. Não, irmão, ora você. Ora você. Eu pergunto, irmão, você não tem nada para falar para o Senhor? Nada. Nem um sentimento de gratidão. O Senhor fez tanto e você não tem nada para falar para Ele? Você acredita nisso? O livro de Cântico dos Cânticos é um livro que fala do nosso romance com o Senhor. Cântico dos Cânticos 8, versículo 13. Esse versículo 13 tem sido um motivo de discussão entre duas linhas de interpretação. Uma linha diz que esse versículo 13 é Cristo quem diz, o outro linha diz que esse versículo 13 é a noiva que diz. Eu pessoalmente creio que esse Cântico dos Cânticos 8, versículo 13, é Cristo quem diz para a noiva. Diz assim: ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. O que isso quer dizer? O Senhor está falando. Gostaria tanto de ouvir a sua voz. Gostaria de ouvir tanto você falar alguma coisa para mim. Esse é o coração do Senhor. Alguns, se você lê a história de muitos homens de Deus, ali estão registrados também passagens da vida deles em que ele diz assim: um dia eu vou encontrar meu Senhor e eu vou falar isso para o meu Senhor. Você está preparado para encontrar o Senhor? Eu não estou falando de morrer. Estou falando de encontrar o Senhor no Santo dos Santos. Encontrando o Senhor no Santo dos Santos, o que você vai falar para Ele? Você diz, eu não tenho assunto nenhum. Não tem assunto? Você não tem assunto para falar com o Senhor? Se eu estou no Espírito, se eu estou quente, eu tenho muita coisa para falar. Quando diz, irmão, vamos orar, é hora de abrir o coração e dizer, Senhor, eu tenho tanta coisa para falar com você. Eu quero falar isso. Isso mostra quanta intimidade nós temos com Ele. Salmo 63.
1 diz o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Aqui mostra o quê? Aqui mostra o desejo, o anseio que há em nosso interior pelo Senhor. Uma terra árida. Você vê, estamos num período de seca. Quando chove, né, a terra absorve imediatamente aquela água. Então, esse sentimento, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força, a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Amados irmãos, nós muitas vezes falhamos. Mas nós precisamos identificar a necessidade do nosso espírito. Nosso espírito tem sede do Senhor. Nós precisamos desse contato para que o fogo continue queimando. Primeira Coríntios, capítulo 9, a porção já foi lida várias vezes no dia de hoje, mas eu gostaria aqui de tocar algo ligado a esse exercício do nosso espírito. 1 Coríntios 9, 16 e 17 diz o seguinte: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Preste atenção, Paulo está falando da experiência dele. Ele diz assim: nem sempre eu tenho vontade. Não é? Ele fala aqui. Ele diz assim: se faço de livre vontade, eu tenho um galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Eu tenho uma responsabilidade, isto é uma necessidade. Irmãos, nós não fazemos só porque nós desejamos, porque vai haver momentos em que nós não vamos desejar, nós teremos de fazer por necessidade e responsabilidade. Você sabe, se eu não fizer isso, meu fogo vai apagar. E eu não vou deixar meu fogo apagar. Eu não vou deixar meu espírito apagar. Eu sou sério para com o Senhor. Ele quer me ver queimando. Terei momentos em que eu desejarei fazer, mas eu terei momentos em que não desejarei fazer. E só porque eu não tenho mais o desejo, eu vou parar? Não! Eu tenho responsabilidade. Eu tenho necessidade. Por isso, versículo 23 em diante: tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Não sem meta, assim luto não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha o mesmo a ser desqualificado. Aqui mostra, amados irmãos, que correr não é fácil.
eu preciso correr de tal maneira. Essa tal maneira é uma maneira para alcançar. Porque eu sou sério. E eu procuro me dominar. Eu não estou correndo sem meta. Você corre com meta ou sem meta? Eu posso correr dando voltas. Tem algum destino? Não. Qual que é o destino da sua corrida? Qual o destino da sua corrida? Aqui diz, não sem meta, sem luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Aqui está um segredo, amados irmãos. Eu preciso esmurrar meu corpo, reduzi-lo à escravidão, porque eu tenho uma meta para alcançar. Há algo diante de mim. Eu preciso manter o fogo queimando. O problema é que nós damos muito valor para o sentimento da nossa vida da alma. Amamos por demais o nosso próprio sentimento. Eu não estou mais com vontade. Daí eu paro. E o Senhor... Tem um versículo, Jeremias 12. Jeremias 12, versículo 5. Deus responde para Jeremias, porque Jeremias estava se queixando. Ele diz assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? O que está fazendo? Como está correndo? Amados irmãos, nós precisamos então ir para Hebreus 12, que já foi lido hoje. Mas é importante nós enfatizarmos alguns pontos de Hebreus 12. Antes de Hebreus 12 tem Hebreus 11. E em Hebreus 11 nós temos a história da fé, a história dos homens da fé, não é? Quando você lê Hebreus 11, você não sente orgulho de pertencer a um povo assim? Quando você lê Hebreus 11, você recebe uma injeção na veia. Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, essa nuvem de testemunhas são todos os de Hebreus 11. Você lê a história de Hebreus 11, você consegue ver a vida deles. E aí você percebe que hoje você está nessa terra para continuar aquela corrida, para fazer parte da mesma história, para fazer parte do mesmo grupo de vencedores. Não é? Por isso que nós devemos nos desembaraçar de todo peso e pecado que tenazmente nos assediam e devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Nós temos que correr olhando para o Senhor. Sabe? É dentro desse princípio que devemos servir o Senhor. E é dentro desse princípio que nós avançamos. Filipenses fala de corrida. Agora, indo para a parte final dessa comunhão, Filipenses 3,12 diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição,
mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu, todo momento, consigo ouvir o chamamento do Senhor, lá no ponto final, falando para mim, vem, corra. Nós vamos correndo. Sabemos que não é fácil. Nós estamos correndo nesses tempos finais, numa era de iniquidade. Por isso, nessa nossa corrida, Filipenses 1:5 fala da cooperação no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se eu estou queimando no Espírito, minha vida é para a cooperação do Evangelho. A minha vida é para defesa e confirmação do Evangelho. A minha vida é para o progresso do Evangelho. Significa o quê? Que seja na cooperação, seja na defesa e na confirmação, seja na participação do progresso do Evangelho, nós estamos fazendo com que a salvação que Deus preparou para o homem não somente alcance a nós, mas alcance também todas as pessoas à nossa volta. Nós, como irmãos que estamos à frente, nossa função é levar o Evangelho, seja da graça, seja do reino, porque essa palavra é a palavra de salvação que todos os que estão à nossa volta precisam ouvir e precisam ganhar. E nós devemos ser os primeiros a experimentar essa palavra. Amém? Agora, vamos ver o que Paulo diz. Ele estava levando as coisas adiante, estava em algemas, estava sofrendo. Ele diz assim, versículo 19: estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Cristo engrandecido em nós. A palavra final é Filipenses 1:27. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Todos queimando, 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 até a volta do Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe.